Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos continuar nossa aula de circuitos elétricos 1. Última aula nós vimos então o circuito RL sem fonte, né? E hoje vamos ver então circuitos RL com fonte de tensão, e se der tempo a gente vê circuitos com fonte de corrente ainda hoje, tá? Então vamos lá. Então nós vimos já uma revisãozinha bem rápida, né, do que são indutores, né, que são basicamente fios, né, enrolados ao redor de um núcleo, tá? Geralmente de material ferromagnético, né, mas pode ser de núcleo de ar também. Daí o que acontece? Quando a gente tem corrente passando por um fio, ao redor desse fio se produz um campo magnético, tá? E esse campo magnético, ele produz então linhas de campo magnético, na verdade, e essas linhas de campo elas nunca se cruzam entre um fio e outro. Então, quando a gente coloca vários fios enrolados muito próximos dos outros, essas linhas de campo elas se somam, né, entre todos eles, e isso aumenta o efeito desse campo magnético, tá? Por isso que a gente enrola ele ao redor de um núcleo, tá? Geralmente de material ferromagnético, que o material ferromagnético tem essa capacidade de uma alta permissividade magnética, tá? E daí com isso eu tenho uma indutância maior, né? Que o que é a indutância? É a quantidade de fluxo magnético produzido no interior desse núcleo com relação à quantidade de corrente aplicada, tá? Então essa aqui é a relação da indutância, semelhante àquela primeira lei de Ohm, né? Onde lá nós tínhamos resistência, era tensão sobre corrente. Aqui nós temos é o fluxo sobre corrente. E lá no capacitor nós tínhamos a capacitância, né? Era a quantidade de carga por unidade de tensão aplicada. Tá? Então, aqui a indutância é isso aí. Vimos as duas equações principais, né? Que é a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente, L d I dt. E a corrente, ela é 1 sobre L integral da tensão, tá? Mais a corrente inicial. Ok? Nós vimos na última aula, então, a descarga, né? Ou também chamada de resposta natural de um circuito RL. Então, esse indutor aqui ele teria uma corrente inicial, tá? Uma corrente inicial, e daí essa corrente ela vai circular por um circuito, então, contendo esse indutor e um resistor, e esse resistor vai acabar consumindo toda a corrente, tá? Se existe uma determinada corrente passando pelo indutor, essa corrente passando por um resistor, ela vai acabar produzindo uma tensão também, né? Então, você tem tensão e tem corrente, tem potência. Então, o meu resistor, a característica dele é que ele dissipa toda a potência, tá? Então, toda a potência, toda a tensão e corrente que entrar nele vai virar calor, vai esquentar ele e esse calor vai embora, a gente não recupera mais. Enquanto que o indutor não, o indutor ele armazena, tá? Então, nesse momento aqui, ó, ele está tá sendo descarregado, ele tem uma certa quantidade de energia, essa energia está sendo transferida para o resistor, tá? Então, de início tinha uma determinada corrente, estava sendo mantida por algum outro circuito, e daí esse outro circuito sumiu e ficou apenas o indutor, que daí vai ser descarregado. Tá? Então, a equação ela tem essa, essa exponencialzinha ali que começa lá na corrente inicial e daí decai para zero. Tá? Então, se eu não tiver fontes, sempre essa corrente vai para zero. Tá? Agora, se eu tiver uma fonte, daí pode ser que essa corrente seja mantida em algum determinado valor, tá? Que é o que nós vamos ver hoje, que é o caso onde nós temos um circuito RL série com fonte. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, o tipo de circuito que a gente vai analisar agora, pessoal, é um circuito desse tipo aqui, ó, onde nós temos aqui ó, um indutor, tá? Que ele pode ter uma corrente inicial em T igual a zero, né? T igual a zero, ele vai ter aqui uma corrente inicial IL de zero igual a I0, que é um número, pode ser aqui, sei lá, 10 amperes, tá? E daí nós temos aqui uma fonte de tensão, tá? Um resistor e uma chave. Tá? Então essa chave aqui ela fecha em zero. Tá? Então antes de zero ela estava aberta. Então esse indutor aqui ó, teria que ter um outro circuito também para manter essa corrente aqui em 10 amperes. Tá? Então deveria ter uma outra fonte, uma outra chave, alguma coisa que estava mantendo ela em 10 amperes. Daí em T igual a zero, esse circuito sumiu e ficou apenas o indutor. Tá? Daí fecha essa chave aqui, liga a fonte e o resistor. Ok?
Então, beleza. O que é o nosso objetivo? Encontrar a corrente no indutor. Tá? Corrente no indutor. Então, como é que eu vou fazer? Sempre vai ser assim, tá, pessoal? Primeiro, eu vou resolver um circuito para T menor do que 0 menos, tá? Que é até um pouquinho antes da chave fechar, tá? Então, até um pouquinho antes da chave fechar. Se ela vai fechar, então quer dizer que a chave estava aberta, tá? Então, para esse circuito anterior, a corrente aqui era I0, tá? E daí, tá pronto. Basicamente, poderia ter um outro resistor aqui, alguma outra coisa, daí vocês teriam que resolver o circuito para T menor que 0, tá? Depois a gente vai ver alguns circuitinhos mais complexos do que isso, tá? Então, esse circuitinho sempre resolver primeiro para T menor do que 0, tá? Que daí vai dar, a gente vai pegar e vai encontrar a corrente inicial. Daí, depois que a gente encontrou isso, a gente vai. Então, lembrando, né? No caso, o caminho indutor carregado está aberto, o que não pode acontecer, né? Mas provavelmente existe um outro circuito mantendo essa corrente. No próximo exemplo vai ser mostrado, tá? Então, ele estava com corrente constante para T menor que 0, tá? E daí, quando terminar essa etapa, né, em 0, ele tinha uma corrente inicial, daí a chave fechou, e daí a gente começa a resolver este circuito aqui agora, com aquela corrente inicial de T igual a 0 menos, né, porque a gente viu que a corrente em 0 menos, ela é igual à corrente em 0 mais, tá? Por que isso, pessoal? Porque a corrente no indutor, ela não pode ser descontínua, tá? Eu não posso ter descontinuidade na corrente. Ela tem que ser sempre contínua, ok? Eu não posso ter degrau de corrente, tá? O indutor não permite isso. A corrente vai ser sempre mais suave, tá? Ok? Então, T igual a 0, a chave é fechada. Daí eu vou resolver por malhas, tá? Tem uma malhazinha ali dentro, tá? Vou resolver por malhas. Daí eu vou ter ali ó, essa corrente que como eu quero encontrar a corrente IL, eu já posso chamar até a própria corrente da malha de IL, tá? A própria corrente da malha de IL. E daí eu vou somar as tensões aqui dentro, né? Essa corrente IL vai passar pelo resistor e vai produzir uma tensão nele e no indutor também. E daí eu vou somar as tensões dentro dessa malha, tá? Sair desse ponto aqui, por exemplo, vou sair aqui, vou chegar num menos VS, tá? Vou chegar aqui, ó, mais VR, chegar lá em cima mais VL, tá? É sempre somar tensões, né? Vou somar tensões. Daí a gente vai substituir as equações, né? Nós temos basicamente a equação da tensão no indutor, da corrente no indutor e do resistor também. Então nós temos que substituir lá e tem que ficar somente IL, tá? Porque nós queremos encontrar o IL, então tem que ficar só IL, tá? Então aqui o VS é uma constante, o VR ela é R vezes a corrente, né? Só que a corrente é o próprio IL, então já fica R vezes IL. E a tensão no indutor é L dt, tá? L dt. Então agora ó, nós temos uma equação que só tem corrente, tá? Só tem corrente no indutor, ok? Então esse VS vai passar para o outro lado, né? Ou vou dividir tudo por L primeiro, né? Porque eu tenho que tirar essa constante que está na frente da derivada, ela tem que ficar igual a 1 aqui, tá? Daí eu vou dividir tudo por L, daí eu passo o VS para o outro lado, tá? E daí já tá mais próximo do que a gente já está acostumado a ver, né? Já viu sempre. Essa aqui seria o formato padrão de uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Ok? Então ela fica nesse formato aqui, daí o que eu tenho que fazer? Passar tudo que tem L para um lado, tudo que não tem L para o outro, tá? Então nós vamos pegar, isso aqui tem a condição inicial, né? Nós vamos passar primeiro isso aqui para o outro lado, tá? Passar para o outro lado, então vai ficar menos R sobre L e L, tá? Daí nós temos que fazer esse cálculozinho aqui, né, pessoal, onde nós temos que pegar e puxar esse negativo aqui, ó, tá? Esse negativo aqui para frente, colocar um parênteses, tá? Isso aqui é a forma que na outra aula eu fiz um pouquinho mais direto. Aqui eu fiz o seguinte, que nem eu mostrei no finalzinho da última aula, né? Eu peguei e coloquei um parênteses aqui, ó, tá? E coloquei uma constante A, tá? Que eu acho que fica mais fácil assim, né? A gente pegar e calcular essa constante A aqui, tá? Então vai ficar uma constante que no caso, como eu vou colocar o IL para dentro, ó, eu vou pegar a constante que está na frente do IL e colocar aqui na frente, ó, tá? Daí vezes IL mais uma constante A aqui, que isso aqui, ó, tem que ficar essa parcela de baixo tem que ficar igual a de cima, tá?
Então precisa ter uma constante A aqui dentro, que daí eu vou calcular ela. Como é que eu faço? Eu coloquei uma constante A, eu multipliquei para dentro aqui, ó, menos RL sobre L, fica menos RL sobre L, R dividido por L vezes IL, com esse negativo. Daí menos R sobre L vezes A, que vai vir para cá, tá? E daí eu igualo essas duas equações, tá? Faço uma igual a outra. Então a primeira equação já está igual, ó. Tá? A primeira equação já está igual. E daí, para que esse A aqui seja. Esse termo aqui ó, seja igual a esse aqui, ó, tá? Daí eu tenho que fazer uma igualdade fora aqui. Vai ficar VS sobre L igual a menos R sobre L. Tá? Então aqui eu só vou pegar e isolar o A, né? Vou cortar esse L com esse L, vai passar o R dividindo, vai ficar VS sobre R, com sinal negativo. Tá? Então ele fica. Essa aqui é a constante A que nós temos que colocar lá. Tá? Então a gente substitui lá e a gente fica com essa equação aqui, ó, que essa equação aqui, pessoal, é a mesma equação dessa aqui. Ó, tá? É a mesma coisa, só que eu tenho que deixar nesse formato. Tá? Um negativo na frente e aqui vai aparecer uma constante. Essa constante tem que ficar fora do parênteses. Tá? É só uma parametrização diferente que a gente chama. Né? Ela está num formato diferente. Tá? Esse passo aqui, o pessoal, tem jeito que complica esse passo, mas é matemática básica aqui, não tem nada de mais aqui. Tá? Depois que vocês fazerem algumas vezes, vocês já vão se acostumar. Tá? Então chegou nesse formato aqui, agora vai passar o IL dividindo para o outro lado, né? Vamos continuar na próxima página. Então vai ficar assim, ó, uma equação que é um IL menos uma constante, tá? Daí essa parte aqui vai passar dividindo para cá e o dt vai passar dividindo para o outro lado. Então ficou DIL e aqui ficou IL menos uma constante, tá? E a gente integra os dois lados, da corrente inicial até a corrente que a gente quer saber, de T0 até o tempo que a gente quer saber, tá? Daí isso aqui vai dar uma ln, tá? Que nem a gente já fez. Daí substitui a ln daquela constante, tá? E aqui fica também substitui t e depois substitui t0, tá? Usa aquela condição lá da subtração de ln's, né? Que vira um ln de um quociente, tá? Então aqui embaixo vai dar uma constante, do outro lado vai ficar r sobre l, menos r sobre l, t menos t0. T0 geralmente é zero, tá? Mas eu deixei ali só para mostrar, tá? Eleva na exponencial para poder cortar o ln, tá? Aí passa esse cara aqui multiplicando para o outro lado, a gente chega na equação final, tá? Essa equação, pessoal, ela é a mesma coisa do que os outros circuitos, tá? A mesma coisa, só que lá, no caso do circuito RC com fonte de tensão, essa constante aqui ó, era a própria tensão da fonte, tá? Agora não, agora vai ser a tensão sobre a resistência, que é a corrente final, na verdade, que eu já vou mostrar para vocês, tá? E aqui, tá, o resto fica meio parecido também, tá? Mas a equação é sempre assim, ó, né? A equação pode ser tensão ou corrente, tá? No tempo, ela sempre vai ser assim, ela vai ser uma constante mais uma outra constante vezes uma exponencial, tá? Sempre nesse formato aqui vai ser a resposta dos circuitos de primeira ordem. É uma constante mais uma constante vezes a exponencial dividido por t sobre tal, né? Que é a constante de tempo. Tá? Que é a constante de tempo que a gente já viu também, quanto que é L sobre R, né? Ok. Então, o nosso circuitinho ele fica assim, né? A gente pode calcular as condições iniciais a partir da equação, né? Lembrando que tem duas maneiras para calcular a condição inicial, né? A condição inicial ela já é dada, na verdade, do primeiro da etapa para t menor que zero, tá? Só que eu posso conferir a equação. Isso aqui vocês têm que fazer também, tá? Tem que fazer. Vocês têm que pegar a equação que vocês encontraram, tá? E substituir t igual a zero nela e ver se ela dá a condição inicial que vocês colocaram no início aqui. Tá? Por quê? Porque para saber se a equação está certa. Tá? É um bom indício que a equação está certa. Então, se eu substituir t igual a zero, vai ficar n a zero aqui. Vai dar isso aqui, vai dar 1. Então, vai ficar Vs sobre R mais I0 menos Vs sobre zero sobre R. Eu vou cortar esse cara aqui e vai sobrar apenas o I0. Então, quer dizer que o IL de zero dá I0 na equação. Então, é uma boa chance que a equação está correta. Tá? Porque a gente resolveu ela usando
a condição inicial. Então, na condição inicial tem que dar aquele valor. Tá? Em t igual a zero tem que dar aquele valor. Ok? E eu posso calcular também a corrente final, né? Que é a corrente para onde esse indutor vai convergir depois de muito tempo, depois que ele se carregar totalmente. Tá? Ele está numa determinada condição, quando eu troquei a chave, ele vai ir para outra condição. Então, vai ter uma outra corrente que ele vai se carregar. Então, eu vou substituir t igual a infinito aqui, vai ficar i na menos infinito. Isso aqui vai dar zero, né? I na menos infinito dá zero. Então, vai zerar essa parte aqui, porque é uma multiplicação. Vai sobrar só Vs sobre R. Tá? Então, Vs sobre R, pessoal, é a corrente final. Tá? Corrente final que esse indutor vai se carregar. Qual que é a outra maneira da gente calcular essa corrente? Eu não sei se está no slide aqui. Eu acho que mais para frente eu vou falar. Mas o que acontece? Nós já vimos essa equação aqui, ó, né? VL igual a L de dt, né? O que acontece? Depois que o indutor se carregou totalmente, ó, a corrente ela vai pegar. Eu não sei se eu já coloquei no slide mais para frente. Mas o que vai acontecer? Esse indutor vai se carregar totalmente e a corrente vai convergir para o valor final. Então ela não vai mais variar. Tá? Vai chegar um ponto que ela vai ficar totalmente carregada e vai ficar praticamente uma reta aqui, ó. Certo? Então, se vai ficar quase uma reta, quer dizer que a corrente não está variando. A corrente virou uma constante. Né? Ela não está mais variando. Estou derivando um gráfico, né? Posso fazer isso geometricamente. Né? Então, se ela não está mais variando, a derivada dela dá zero. Então, logo a tensão dele é zero. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, onde a corrente parou de variar, o indutor vira um curto-circuito. A sua tensão vai para zero. Tá? Então, outra maneira de calcular a corrente final é substituir o indutor por um curto-circuito. Tá? Substituir por um curto-circuito. Então, vai ficar... Quanto que é a corrente desse circuito aqui com o indutor em curto? É Vs sobre R. Tá? Só tem um resistor no circuito, né? Ok? Então, essa é outra maneira de pegar e calcular a corrente final, né? Bem tranquilo, tá? Então, digamos que a corrente inicial aqui do indutor fosse 10 amperes, né? E aqui nós tivéssemos uma fonte de 100 volts e um resistor de 5, tá? Seria o caso onde 100 volts dividido por 5 ohms, né? 5 ohms. Então, 100 dividido por 5 daria uma corrente de 20, que é a corrente final, que é maior que a corrente inicial de 10. Então, ele vai sair de 10 amperes aqui e vai ir para 20. Tá? Então, nesse caso, eu estaria fazendo uma carga. Estou carregando o meu indutor. Tá? A corrente final vai ser maior. Tá? E eu poderia ter o caso onde a corrente inicial é maior do que a final. Daí eu estou descarregando o indutor. Se a corrente final for menor, eu estou descarregando ele. Tá? Beleza? Dúvidas aqui? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Vamos seguir então. Tá? Então, o que é a corrente final ainda? É a corrente para onde esta equação da corrente aqui ela vai convergir. Então, eu tenho que substituir t igual a infinito. Tá? Então, quando o tempo tendo infinito, o indutor se carrega totalmente e o indutor irá se comportar então como um curto-circuito, tá? Visto que sua corrente não varia mais e sua tensão vai a zero. Tá? Então, no infinito, depois que passou um tempo muito grande, o indutor vai virar um curto-circuito. Tá? E a sua tensão vai ir para zero. Tá? E daí, nesse ponto aqui, é o ponto onde a gente calcula a corrente final, corrente infinita. Tá? Que aí na menos infinito, isso aqui vai dar o nosso infinito, que é Vs sobre R. Tá? Neste caso, né? Porque só tem apenas um resistor aí. Tá? Beleza? Tá? E a tensão final, pessoal, que muitas vezes é pedido, o VL final, é quando eu fizer pegar essa equação aqui lá no infinito, né? E substituir t igual a infinito, ela vai dar zero, né? Porque a corrente ela já não está mais variando. Tá? Então dá para fazer pelo circuito e dá para fazer aqui pelas equações também. Tá? As duas são válidas. Tá? Ok? Então,
o nosso circuito é basicamente isso. Para t menor que zero, a corrente vai ser uma constante, vai ser zero. E depois, para t maior que zero, ela vai ser essa exponencial. Vai ser sempre nesse formato aí. Tá? Vai ser sempre, como eu falei, né? Ele é uma constante A mais uma constante B vezes um N a menos T sobre uma constante de tempo. Tá? Beleza? Então aqui, pessoal, tem um exemplo que é bem interessante. Esse exemplo aqui não é para ser resolvido, ele é apenas para a gente calcular as condições iniciais. Tá? Ele é um exemplo um pouquinho mais complicadinho, então a gente não vai resolver todo ele. Tá? A gente não vai resolver todo ele, a gente vai resolver apenas as condições iniciais. Tá? O que são as condições iniciais? É a corrente para zero menos e a tensão para zero menos. Tá? Que é um exercício bem interessante. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nesse tipo de circuito, nós sempre temos duas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, resolver para t menor do que zero e depois para t maior do que zero. Tá? São sempre duas coisas. Então, a primeira coisa é t menor que zero. Tá? Então, para t menor que zero, a chave ficou um tempo infinito, fechada. Tá? Por quê? Porque ela veio lá de menos infinito, a gente não sabe em qual momento que esse circuito passou a existir, toda a história dele. Em t igual a zero, ela vai abrir. Tá? Eu quero saber quanto que é a tensão e a corrente um pouquinho antes da chave abrir. Tá? Então, em t igual a zero, o indutor está totalmente carregado e se comporta como um curto-circuito. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Para t menor que zero, vocês vão fazer um curto-circuito aqui no indutor. Tá? E daí aqui, ó, a chave, se ela vai abrir em t igual a zero, para t menor que zero, ela está fechada. Tá? Ela está fechada. Ok? Então, como é que a gente resolve o circuito? Primeiro, o indutor virou um curto, e depois essa chave aqui, ó, ela também está em paralelo, ó, com o resistor, tá? Ela está em paralelo com o resistor. Logo, se ela está fechada, a corrente que vier por aqui, ó, ela vai passar primeiro pela chave, não vai passar pelo resistor, né? Porque é mais fácil para ela passar por um curto do que passar por um resistor que tem 2 ohms de dificuldade de passagem de corrente. Então, pelo curto é mais fácil. Então, ela vai toda por aqui. Tá? Não vai passar nada de corrente, é como se esse resistor fosse eliminado. Tá? Então a gente elimina esse circuito aí. Tá? Ok? E outra coisa, ó, o indutor aqui, ó, ele também, ó, se vocês verem, ó, esse mais do indutor, ele está aqui, ó, nesse mais. E esse menos aqui, ó, ele está por aqui, ó, ele está vindo aqui. Então ele curto-circuitou o resistor de 3 também. Tá? Então, não vai ter, na verdade, não vai ter tensão. A tensão em cima desse resistor aqui vai ser zero. Tá? Então, não vai passar nada de corrente. Aqui vai descer 0 amperes. Tá? Por quê? Porque a corrente vai preferir ir lá pelo indutor que está em curto, que é mais fácil de passar a corrente. Tá? Então, quem é que está limitando a corrente do circuito? Apenas esse resistor de 6 ohms. Tá? Até vou limpar essa escalia aqui. Então, é apenas o resistor de 6 ohms que está limitando a corrente. A corrente vai fazer esse caminho aqui. Ó. Aqui vai passar pelo indutor e vai subir lá. Ó. Tá? Pode falar, Alisson. Não, professor, eu não sei, mas me parece estranho esse negócio do indutor ali, ó, porque é no menos infinito de zero, né? Uhum. E aí o indutor parece que ele já tem uma memória, uma lembrança de vidas passadas, como fosse um resistor que tem uma capacidade, ele já tem um valor já. Eu É. não sei, a interpretação que pelo menos eu consigo montar na minha cabeça é que quando vem do menos infinito, o Uhum. indutor é um recipiente de água, né? Uma Uhum. caixa d'água vazia. E a Tá. partir quando o tempo começa a andar, porra, andar é complicado, mas quando o tempo Isso. começa Passar? a passar, Uhum. ele vai sendo carregado. Isso. E aí, tipo, eu não consigo encaixar esse de no começo já do circuito ele já está carregado. É que na verdade não é o começo, né? Quando a gente faz esse gráfico, né, que ele vem lá do menos infinito, o começo foi por aqui, né? Então, ele carregou em algum momento, né? Cortar o gráfico aqui. Ele carregou em algum momento e daí ficou carregado. Quanto tempo passou já que ele está carregado, eu não sei. Então já foi um tempão, né? Daí aqui vai trocar a chave, daí talvez ele mude de novo, né?
Então, sempre vai ter duas mudanças, só que essa aqui não nos interessa, tá? Então, se eu cortar o gráfico por aqui, ó, né, antes ele já vinha com uma condição inicial, né? Então, assim, de fato, o indutor ele tem uma memória, tá? Só que a memória dele, ela muda no intervalo de tempo se mudar as condições, né? Então, ele vai esquecendo a condição inicial de antes e vai indo para outra condição, tá? Então, a condição inicial mesmo, depois que ele é fabricado, é sempre corrente zero, né? Aquele que foi fabricado, não tinha corrente no início, né? Quando tu bobinou ele lá, pegou e enrolou a bobina, não tinha corrente. Sim, e Então, a daí corrente ele nunca ia virar um curto-circuito, né? Se é, ele não tem, se ele tá vazio, ele nunca vira um curto-circuito. o curto-circuito até pode ser, porque daí, na verdade, o que que é um curto-circuito? É quando tem tensão zero, né? E daí, se a corrente é zero, a derivada de zero é zero também, né? Então, um curto ele é, né? Um curto ele é, quando ele está descarregado, ele também é um curto. E quando ele está carregado, ele também é um curto. Entende? Ele, quando que ele não é um curto? Quando tem corrente variando, né? Porque o curto não é, a gente pensa curto-circuito, corrente infinita, né? Não, curto-circuito para nós é tensão zero em cima dele, né? Então, quando iniciou a tensão nele é zero, como um resistor também. Quando tu pega um resistor parado, tu vai medir a tensão nele é zero, né? Não tem fonte, né? Então é como se fosse um curto, né? Mas Segue o baile, segue o baile. pega o baile, tá? Então, na verdade, então o indutor ele nasceu zerado, carregou ele, daí assim a gente diz que começou em menos infinito, né? Mas se a constante de tempo for, digamos, um segundo, se você deixar ele um minuto carregando, a corrente já está retinha, tá? Já está plana. Daí eu posso trocar a chave, tá? Isso aí, o indutor não gosta de ficar na mesma. Tem que, quando tem variação ali, vai surgir tensão. Se não tem variação de corrente, não, a tensão é zero, tá? O doutor vê que não mudou nada e fala, vou virar um curto aqui, azar. É isso aí. Então, se tu bota a corrente contínua nele, ele se carrega e curto-circuita. Aí tu aplica uma tensão diferente, ele se carrega e curto-circuita de novo. Né? Ô, professor, mas falando assim na realidade, o senhor sabe, tipo, quanto tempo demora para um indutor começar a virar um curto-circuito, tipo, na prática? Depende dessa constante do tempo aqui. Então, Ah, digamos, sim. se depende da constante de tempo. Então, se eu tiver aqui sei lá, se for um circuitinho assim, ó, um resistor e um indutor assim, né, que é basicamente o circuito que a gente está vendo. Isso aqui, vamos colocar valores inteiros aqui, tipo 10 volts, aqui 1 ohm, tá? E aqui um indutor de 1 Henry também, tá? Então, ele vai ter uma exponencial ali, né? Que a exponencial é. Deixa eu voltar no slide, mas acho que é L sobre R, né? É R sobre L menos R sobre L, T. Então, quando passar uma constante, quando eu jogar um tempo aqui, ó, né? Porque aqui tem uma. Isso aqui é a corrente, né? I de T aqui. Daí tem uma constante aqui, um B aqui e essa exponencial. Então, quando eu jogar um tempo aqui que no final das contas dê uma exponencial que é E na menos 5 mais ou menos, que é 5 constantes de tempo, tá? E na menos 5 dá aquele número lá que a gente já viu, que é 0,001 mais ou menos, tá? Que é 1%, tá? Então, o tempo que eu coloco aqui para que dê uma exponencial E na menos 5 tem que ser T igual a 5 L sobre R, né? Tá? Quando eu colocar lá, vai cortar esse L, vai cortar esse R aqui em cima, ó, vai ficar só 5. Com esse negativo fica ainda menos 5. Então ele vem para 1%. Tá? Então quer dizer que a corrente chegou no máximo e o indutor já. A tensão já está praticamente em zero. Tá? Então é 5 constantes de tempo. Isso aqui é a constante de tempo. Tá? A constante de tempo é fácil de achar, né? Sempre vê, pergunta qual que é o valor de tempo que eu coloco aqui, que dê E na menos um, tá? Daí 5 constantes de tempo é quando ele está morto já, né? Já passou todo o tempo que tinha que passar, tá? Então, se fosse aqui, vamos substituir valores 5 vezes, nesse caso que L sobre R dá 1, então esse cara aqui demora 5 segundos, tá? Um ohm e um indutor de 1 Henry. Lembrando que um indutor de 1 Henry é um monstro, né? É um indutor grande. Ele é
O tamanho físico, pessoal, do indutor, ele está relacionado com a energia. Tá? Então, a energia do indutor é 1,5, nós vimos no final da última aula, L vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então, a energia desse indutor aqui, ó, depois que ele se carregou, o indutor vai virar um curto, né? Então, quem vai limitar a corrente vai ser esse resistor de 1 ohm. Tá? Então, ele vai virar 10 sobre 1, vai dar 10 amperes. Tá? Então, a corrente final desse circuito aqui, tá, é 10 amperes. O I infinito desse cara aqui é 10 amperes, que é 10 volts por 1 ohm. Tá? Isso aqui vai dar 0,5 vezes 1 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui dá 100. Então dá 50 joules, né? Essa energia é armazenada no indutor. Daí, com esse valor aqui, vocês podem... Existem tabelas que vocês olham o valor dessa energia e o tamanho do núcleo, tá? Que vocês podem usar. Tá? Daí ver quantas espiras tem que fazer para dar essa indutância, né? Tem vários procedimentos para fazer esse cálculo. Tá? Isso aqui vocês vão ver na disciplina de eletrônica de potência. Tá? Lá vocês vão construir esses indutores. Né? Tá? Mas o tamanho dele ele é proporcional à energia. Então, se eu dobrar o valor da indutância, dobra o tamanho do indutor. Tá? Agora a corrente está ao quadrado. Então, se eu dobrar a corrente, eu tenho que quadruplicar. Vai dar 2 vezes 2, né? Vai dar 4. Então, quadruplica o tamanho do indutor. Tá? Então, tem que cuidar dessas comparações. O cara pensa, eu tenho um indutor de 1 Henry, que é para 10 microamperes, tá? E tem um indutor de 1 Henry para um indutor de 1 mili, tá? Para uma corrente de 100 amperes, tá? Com certeza esse indutor aqui de 1 mili, ele é muito maior do que o outro, tá? Porque esse 100 ao quadrado aqui, ele fica um valor absurdo grande, tá? Fazer a conta aqui, não sei se vai dar mais ou menos isso, mas geralmente é assim que acontece, tá? Dúvidas? Tranquilo? Podemos seguir. Então tá. Seguindo esse exercício aqui, pessoal, então eu vou colocar a minha chavezinha aqui, ela está fechada, né? Para ter menor que zero, tá? Daí acaba que esse curto elimina esse resistor de 2 e o indutor, pessoal, ele vai eliminar esse resistor de 3 aqui também, tá? Então a corrente vai fazer esse caminho aqui. Tá? Vai ficar curto-circuitado. Isso aqui para ter menor que zero, né? Tá vindo em algum momento entre menos infinito e zero, esse indutor se carregou com essa corrente, tá? Então só tem uma fonte de 10 e um resistor de 6, tá? Então vai a corrente, né? Pode ser que ela já se carregou com essa corrente um dia antes, né? Mas eu quero saber em zero menos, tá? Que é um pouquinho antes da chave. Pode ser que foi há 1 hora atrás, pode ser que foi um dia atrás, não sei quando. Mas você carregou e ficou até zero, tá? Então a corrente em zero menos vai dar 1,667, tá? Beleza? E a tensão, essa vai ser sempre assim, né? A tensão, o indutor está totalmente carregado, tensão é zero. Tá? Então, se o indutor estiver totalmente carregado, a tensão nele é zero. Tá? Por quê? Porque a corrente não está mais variando, derivada de uma constante da zero. Tá? E porque fisicamente ali é como se fosse um curto. Tá? Beleza. Então, agora, o que vai acontecer? Nesse momento, a nossa chave vai abrir. Tá? Ela vai abrir. Ok? Então, nós temos um indutor que está carregado com essa corrente de 1,667 e a chave abriu, tá? Então, quando eu abri, antes a corrente estava passando pela chave, tá? Só que agora eu abri a chave e não tem mais esse caminho de passagem de corrente. Então, a pergunta é, para onde que essa corrente aqui, ó, de 1,667 vai passar? Por quais resistores aí que ela vai passar? Pergunta para vocês. Por qual caminho agora que essa corrente de 1,667 vai fazer agora, saindo desse indutor aqui? Vai passar pelo resistor de 2 ohms. Isso aí. Então ela vai passar por aqui, ó, tá? Vai produzir um mais embaixo, vai sair aqui, ó.
Daí aqui um pouco da corrente vai formar um circuito com duas malhas. Vai ficar uma malha circulando corrente assim, uma malha circulando corrente assim, tá? Daí essa malha da esquerda tem uma fonte, tá? Fonte de tensão. Então ela não vai mudar essa tensão de 10 volts. E desse lado, pessoal, tem o indutor. Então esse indutor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar agora e vai... antes ele estava em curto para ter menor que zero, agora ele tem corrente e tem uma resistência aqui, ó. Então, esse 1.667 produziu uma tensão nesse resistor, e aqui tem duas correntes, uma descendo e uma subindo, vai dar uma tensão VO aqui, tá? Então, VO mais a tensão desse resistor vai dar tensão no indutor, tá? Então, a própria corrente dele passou pelos resistores e jogou uma tensão de volta para ele. Entende? Então, agora tem tensão nele. Se tem tensão nele, é uma força que está fazendo com que a corrente dele mude. Tá? E daí ele vai se carregar ou descarregar e vai entrar em curto de novo. Tá? No final das contas, nesse momento aqui, o indutor está se comportando como se fosse uma fonte de corrente. Tá? Só que uma fonte de corrente variável. Né? Variável. Tá? Então, ó, deixa eu limpar aqui minha riscaria. Tá? Então, nós vamos ter uma corrente aqui, ó, que eu chamei de I1, tá? E aqui uma corrente inicial aqui. Tá? Então, esse circuitinho que eu estou desenhando aqui, pessoal, ele é um circuito apenas para T igual a 0 mais. Tá? Eu ainda não estou resolvendo. Tá? Por quê? Porque eu quero calcular isso aqui, ó, sem resolver a equação. Tá? Isso aqui também é bem interessante. O IL0 vem da etapa anterior, né? Essa aqui está pronta. Tá? Mas eu quero calcular o VL de 0 mais. Qual que é a tensão que vai aparecer logo que a chave abriu? Tá? Isso vai depender, na verdade, da tensão nesses resistores aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas malhas. A malha 1 vai ser aqui dentro, ó, vou sair daqui, ó, menos 10, mais 6 e 1, mais 3 vezes a corrente na malha 1, mais a corrente, menos a corrente L0, que é a corrente da malha que tem um indutor. Tá? Isso aqui é uma foto, pessoal, só em T igual a 0. Tá? Só em T igual a 0, a corrente do indutor não muda, ela não pode variar abruptamente. Então, em T igual a 0, é como se esse indutor virasse uma fonte de corrente de 1.667 que vale por picosegundos aqui. É só no T igual a 0. Tá? Beleza? E daí eu vou pegar, e daí, na verdade, essa malha da direita, pessoal, ela já está resolvida, né? Porque o IL0 vale 1.667. Tá? Então, essa malha da direita está pronta. Tá? É como se fosse uma fonte de corrente. Né? Já tem 1.667 amperes circulando nessa malha da direita. Então, é só substituir lá. Tá? E daí, encontrar o I1, que é a corrente da malha da esquerda, que essa eu não sei quanto que é. Tá? E daí, eu chego que a corrente do I1 deu, nesse caso aqui, deu exatamente o mesmo valor. Tá? Pura coincidência, tá? Pura coincidência. De fato, eu não estou sendo sarcástico, pessoal. Deu uma coincidência mesmo. Poderia ter sido outro valor, hein? Tá? Beleza? E daí, o que eu tenho que fazer agora? Eu quero saber qual que é a tensão, tá? A tensão em cima deste indutor. Tá? Daí, o que eu faço? Como eu já sei as correntes, agora eu só somo as tensões dentro da malha da direita. Tá? Então, eu venho aqui, ó, saio de um ponto aqui, ó, tá? Cheguei no mais, ó, mais 2 vezes a corrente IL0, que eu sei, mais 3, IL0 menos I1, e chego aqui ao mais VL0, igual a 0. Tá? Então, agora eu só isolo quanto que é o meu... Substituo os valores ali, tá? E calculo o meu VL0. Tá? Ok? Então, o que acontece? Antes de 0, tá? A minha tensão, quanto que eram meus valores IL de 0 menos, era 1.667. E o meu VL de 0 menos, um pouquinho antes da chave abrir, era 0. Tá? Então o indutor estava em curto. Tá? Daí eu troquei a chave, instantaneamente apareceu menos 3.33 volts em cima do meu indutor. Tá? Por quê? Porque essa corrente circulou por um outro caminho
e esse cara aqui, ó, esses dois resistores jogaram uma tensão para cima do indutor. Para que isso aconteceu? Porque eu preciso de uma tensão no indutor para ele variar, né? Eu preciso ter uma tensão em cima dele para que a minha corrente comece a variar. Tá? Se a minha tensão no indutor continuasse em zero, a corrente não ia variar. Tá? Ok? A tensão no indutor, pessoal, o indutor é outra analogia, né? O Linton que me incentivou a fazer essas analogias, né? A analogia do reservatório de água lá do capacitor, pessoal, é a ideia do Linton, tá? E a analogia que o Linton gosta de usar para o indutor, pessoal, o indutor é como se fosse por exemplo, um trem em movimento, tá? Onde a tensão é a força que eu coloco no trem para ele acelerar, tá? E a velocidade do trem seria a tensão, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, quando eu estou nesse caso aqui, eu tenho 1,667 amperes, tá? Então significa o quê? Onde a tensão é a força, tá? E a corrente é a velocidade. Acho que eu falei trocado, né? Corrente é a velocidade. Então aqui eu não estou fazendo força e como o trem é um veículo pesado, ele fica embalado, tá? No embalo aqui com 1,667 de embalo. Tem pouco atrito no trilho, né? Então ele fica com uma velocidade mais ou menos constante, tá? Daí o que aconteceu? Trocou a chave, aplicou uma outra tensão aqui, ou seja, uma outra força. Tá? Então essa força vai fazer com que a corrente mude. Tá? Eu pergunto para vocês, ó. Pergunta agora. Eu estou aplicando tensão negativa. Tá? Então ele estava em zero e tinha 1,667 amperes. E agora eu estou aplicando uma tensão negativa nele. O que vocês acham que vai acontecer com a corrente do indutor? Vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Estou aplicando tensão negativa no indutor e ele está carregado aqui. Vocês acham que essa corrente vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar para baixo. Aumentar para baixo. Isso aí, vai diminuir, exatamente. Então, se a tensão é como se fosse a força, né? Então eu estou aplicando uma força negativa, eu estou freando ele, tá? Estou freando ele. Então agora a direção que essa corrente vai, ela vai diminuir. Não quer dizer que ela vai ficar negativa, mas ela vai diminuir, tá? Ok? Então, se eu tenho tensão positiva, se eu aplicar uma tensão positiva no indutor, eu carrego. Se eu aplicar uma tensão negativa, eu descarrego. Isso é sempre assim, tá? Tá? Num capacitor é a mesma coisa. Se eu injetar a corrente positiva, eu carrego. Se eu tirar a corrente dele, eu descarrego. Então, é a mesma coisa. Tá? Ok? Então, esse indutor, logo que a chave trocou, ele ficou com uma tensão de menos 3,33 volts. Tá? Então, essa aqui é a tensão VL0+. Tá? Então, essa, pessoal, é a forma via circuitos, direto para a gente resolver o VL de zero. Tá? Qual que seria a outra forma? Vocês teriam que encontrar a equação da corrente, tá? Depois vocês vão achar a equação da tensão, fazendo a derivada, tá? Fazendo aqui o L de L dt. Aí vocês vão achar a tensão e daí substitui 0 mais, tá? Isso aqui vai dar a mesma coisa do que esse cara aqui, tá? Então, tem duas formas de fazer essas coisas que eu peço lá nos exercícios, que é a tensão em 0 mais. Você pode fazer via circuitos, tá? Então, o meu indutor, ele vira uma fonte de corrente, tá? Na hora que troca. E a outra, encontrando a equação da corrente, derivando e achando a tensão. Tanto faz qual dos dois vocês utilizarem, tá? Beleza? Acho que tem esse exercício exatamente igual a esse na lista também. Tá? Beleza? Então, depois, o que acontece? Então, nós resolvemos o circuito para t menor do que zero. Tá? Depois, resolvemos o circuito em zero. Tá? E agora a gente pode calcular a condição final também do circuito apenas via circuito, sem resolver a equação.
tá? Sem resolver a equação ainda. Então, quando t tende ao infinito, a chave já abriu aqui, tá? Aquele indutor ele começou em 0 com 1,667 amperes, tá? Só que daí ele vai se carregando ou descarregando, tá? A gente viu que ele descarrega, tá? Então vai passando o tempo, ele vai se descarregando e a corrente fica constante. Corrente constante é tensão zero, ele vira um curto de novo, tá? Então ele vira um curto de novo aqui quando t passar por um valor muito grande, tá? Aí a gente pode calcular agora qual que é essa corrente, tá? Então aqui a gente pode fazer novamente um cálculo aqui, se vocês quiserem, né? Mas na verdade este resistor aqui ele está em paralelo com este resistor aqui em cima, se a gente pegar essa polaridade aqui, né? Que a corrente ela vai sair da fonte, uma parte vem para baixo e a outra parte faz isso aqui, né? Então o resistor D2 e o resistor D3 estão em paralelo, tá? Mas podemos fazer por malhas aqui que dá na mesma também. Acho que eu fiz por malhas aqui. Na malha 1 ali, vou apagar aqui. Malha 1 fica menos 10 mais 6 e 1. E aqui fica 3 e 1 menos IL de infinito, que eu estou buscando. Tá? E da malha do IL infinito, fica essa tensão aqui dentro. Fica, eu saí daqui, ó, mais 2 IL infinito, mais 3 IL infinito menos I1. Tá? E aqui, ó, a tensão VL de infinito é zero. Tá? Tem que saber isso já, de cara. Tá? Aí, resolvendo as equações assim, mas só resolver o sistema, não vou fazer aqui, né? Só resolve esse sistema aqui. Vocês vão encontrar que a corrente do infinito é 0,83. Tá? Então, ele saiu de 1,66 e foi para 0. Então, vocês viram que eu calculei a corrente infinito aqui, ó, sem resolver a equação. Tá? Qual que seria a outra forma? Encontrar a equação de t e daí substituir IL de infinito aqui dentro. Tá? E daí vocês vão colocar, vai dar uma I na menos infinito aqui, que vai dar zero, aquela coisa toda ali que eu já fiz. E daí isso aqui vai dar 0,833 também. Tá? Então tem duas formas de calcular esses valores finais e iniciais. Tá? Entenderam a ideia? Entenderam a ideia? Então isso a gente pode fazer, inclusive, antes de resolver, e depois a gente resolve e compara as duas. Tá? Beleza? Então, esse exercício aqui, ó, foi o que eu pedi para vocês entregarem. Tá? Eu coloquei lá na tarefa 2.2. Tá? Então, eu não vou fazer o 2, eu vou fazer o 3 aqui. Tá? Mas eu só vou dar umas dicas aqui do o que vocês têm que fazer. Tá? Então, aqui eu peço tudo. Oi? No da tarefa tem um resistor de 2 ohms ali embaixo daquele do indutor ali. Então. Ah, é diferente? Tá, deixa eu ver. Acho que eu tô com ela aberta aqui, né? É o 6.4, né? É 13 e 8, né? Aqui é 8, né? É que esse aí não vai dar número exato ali, Vinícius. Por isso que ele pulou, tu não entendeu a jogada, né? Tu é muito Não, inocente, acho que Vinícius. vai, acho que vai, acho que vai. Tá. Deixa eu ver. E é 20. Só muda aquele resistor, né? Deixa eu ver. É o que Tem um fecha. terceiro também ainda. Tem um Não, terceiro. Tá, tem um outro O da resistor. Né? indutância também. Ah, tá, entendi. Aqui em série com indutância tem outro resistor de 2, né? mas é aquele resistor que fecha a conta para dar o número inteiro ali, cara. Não. Vamos fazer isso aqui rapidinho ali, então. Eu acho que daí dá pra. Ele é bem parecido, já ajuda vocês a fazer a lista. Tá. Ou querem fazer esse segundo aqui também? O que vocês acham? Eu acho que fazer esse aqui mesmo, né? Mas. Vamos lá. Eu já tinha até deixado esse aqui. Vamos botar esse aqui. Deixa eu compartilhar uma janela. Oi? Por que não apareceu? Uma janela. Aproveitar para perguntar uma dúvida. Pode perguntar.
por exemplo, ali tem o indutor no meio dos dois resistores, né? Depois que ele carregou, né, ele virou um curto, né? Aí, então, esses dois resistores que estão ali, eles ficam em série e aí a corrente que passa nele é a mesma que passa nos dois aí, né? Isso aí. Uhum. Tá certo. Então, tem uma chave, né? Então, em t igual a 0, ela fecha para baixo. Deixa eu até... deixa eu abrir... Só vou colar ali para provas, listas, lista 11, né? Só para dar umas... lista 11... Aqui. É a 6.4, né? E essa aqui, né? Estão vendo ali a tela? Tá. Só dar umas dicas aqui, tá? Então aqui vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Vocês vão em t igual a 0, essa chave vem para baixo, tá? Então o primeiro circuito que vocês vão resolver é um circuito somente com esse resistor, essa fonte de 24, esse resistor de 3, né? E daí vocês podem, vocês precisam, tá? Redesenhar o circuito assim, ó, tá? Vocês vão redesenhar o circuito assim. E daí vocês vão escrever lá que esse circuito é para t menor que 0 menos, tá? Daí vocês vão trocar o indutor aqui por um curto-circuito, tá? E essa corrente aqui ó, vai ser o IL de 0 menos, tá? Então vai ficar 24 dividido pela resistência equivalente aqui, tá? E a tensão é 0, tá? VL de 0 menos aqui é 0 direto porque o indutor virou um curto, ok? Então essa é a primeira parte, tá? Daí, depois, vocês vão pegar o mesmo circuito aqui, ó, e daí vocês vão colocar a corrente inicial que vocês calcularam aqui no indutor, e daí a chave trocou para baixo. Então, agora quem vai sumir vai ser essa outra parcela aqui do circuito. Tá? Essa outra parcela aqui do circuito. Tá? Então, vai ficar um circuito assim. Ok? Então, daí vocês podem fazer o seguinte: vocês podem resolver um circuito para t igual a 0 mais, tá? Com aquela corrente inicial. Não sei quanto que é o valor, vou chutar aqui. Digamos que o IL de 0 deu, sei lá, 8 amperes. 8 amperes, tá? Chute. Não vão colocar essa resposta depois lá, tá, pessoal? Isso aqui é chute, tá? Então, se tiver passando aqui, então, um IL 0 menos, que daí agora vai ser o IL 0 mais, porque não é a mesma coisa, né? 8 amperes, tá? Então, se tiver 8 amperes, ó, esses 8 amperes vão passar por esse resistor, a fonte não muda e vai passar por aqui, ó. Então, vocês vão somar todas essas tensões e a tensão que falta é a tensão do indutor, tá? Que é essa tensão aqui, ó. Que daí vocês conseguem resolver já de cara esse cara aqui, ó, o VL de 0 mais, tá? É só somar as tensões. 8 vezes 2 aqui daria 16 volts aqui, 8 vezes 8 dá 64 volts aqui, daí faz um Kirchhoff aqui dentro e soma essa tensão de VL de 0 mais aqui, tá? Daí acha o VL de 0 mais, tá? Então é um circuitinho para t igual a 0 mais, tá? Daí depois vocês podem vir aqui, ó, e resolver então agora um circuito para... Aí faltou espaço aqui. Um circuitinho aqui, ó, vou fazer desse lado aqui. Circuitinho para t maior do que 0, tá? Agora vocês vão vir aqui e resolver um circuito para t maior que 0 mais, tá? Daí esse circuito aqui vai sumir, é o mesmo circuito de antes, né? É o mesmo circuito que eu desenhei há pouco, né? Tá? Vai sumir o circuito aqui. E agora esse circuito assim, tá? Então, e a corrente inicial é aquela mesma de antes ali, tá? E ela é de 0 mais. Daí vocês vão somar as tensões aqui dentro. Esse resistor vai ficar em série com esse, né? Porque a corrente nos dois é a mesma. Se vocês já quiserem, tipo, tirar isso aqui e colocar aqui um resistor de 10, não tem problema, tá? Podem somar os dois e colocar num lugar só. Porque eu não peço a tensão no resistor, ó. Eu peço a corrente, eu estou interessado só no indutor, tá? Daí, resolve esse cara aqui para t maior que 0. Depois ainda, se vocês quiserem vir aqui e resolver um circuito para t igual a infinito, tá? T tendendo ao infinito. Daí o indutor vira um curto, sobra 20 volts e 10 ohms, que vai dar 2 amperes, aí, tá? Então também dá para fazer assim, tá? Beleza? Mas vamos fazer esse exercício aqui em cima, que daí eu acho que fica mais fácil, tá?
Querem fazer um intervalo agora ou vamos fazer o exercício e fazer um intervalo depois? Eu acho que é melhor fazer. Vamos fazer o exercício, daí depois a gente já começa o paralelo, né? Acho que melhor Pega o o embalo, exercício, pega o embalo. daí dá um tempo pra fixar a informação. Isso Pra aí. chorar. Tá, beleza. Também. Então vamos lá. Então nós vamos fazer primeiro esse cara aqui. Deixa eu já. O Thiago já tá com a cebola aí, né, Thiago? E... Já cortei 4. O rosto bem pertinho. Então tá. Então, resolver o circuito abaixo e encontrar o que é pedido. Ele é bem semelhante àquele ali que vocês têm que fazer. Tá? Então, primeira coisa. Tá? Vocês vão pegar o circuito aqui. Tem que mesclar as camadas. Senão ele não deixa. Tá? Então, eu vou vir aqui de novo. Deixa eu engatilhar um Ctrl+C aqui, que daí eu já uso depois. Por que que ele não me deixa fazer um Ctrl+C? Problema de BIOS. Eu já mesclei as camadas softwarezinho. Aqui, ó. Ver se agora ele me deixa dar um Ctrl+Z. Agora ele deixou. Não sei por quê. Tá, então aqui, ó, pessoal, nós temos um circuito que em t igual a 0 ele vai trocar de posição. Tá? Então, na verdade, antes ele está naquela posição original. Tá? Então, ele vai estar assim. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é o circuito que vocês vão resolver para t menor do que 0 menos. Tá? Então, nesse circuito aqui, ó, o que acontece? Já passou um tempo muito grande, lá do menos infinito até 0, tá? E o indutor já se carregou totalmente. Tá? Então, o indutor aqui, ó, pessoal, não importa o valor da indutância, tá? O que importa é que ele entrou em curto-circuito. Tá? Ele está totalmente carregado, né? Então, o IL de 0 menos, ele é quanto? Ele vai ser a corrente desse circuito aqui. Tá? Esse aqui é o IL de 0 menos. Tá? Então vai ser 24, né? Temos só 24 aqui e o resistor de 3, né? Não tem mais nenhuma resistência. Tá? Então vai ficar 24 sobre 3 aqui. Tá? 24 sobre 3. Tá? 3, 8, 24, né? Então tem 8 amperes. Não é que eu chutei antes, 8 amperes é a corrente inicial desse circuito aí. E a tensão, o indutor ele virou um curto-circuito, porque ele está totalmente carregado. Então, a tensão de 0 aqui vai ser 0 amperes. Tá? Então, como ele já... Por que acontece isso? Né? Porque a tensão, pessoal, ela é L vezes DIL dt. Né? Só que daí, esse cara aqui, ó, o IL, ele já é uma constante. Tá? Constante, porque ele já está totalmente carregado. Tá? Então, por isso que dá 0. Tá? Aqui eu botei a unidade errada. Né? 0 volt. Tá? Então, como o indutor está totalmente carregado, a corrente não está variando mais, está totalmente carregada, a derivada dá 0. Tá? Então, isso aqui ó, é duas coisas que está sendo pedido aqui. Ó, tá? Que é esse cara aqui, que a corrente é 8 amperes e a tensão aqui é 0 volt. Tá? Então, vejam, pessoal, que nós não resolvemos nenhuma equação ainda. Tá? Nenhuma equação. Daí o pessoal pega e, às vezes, na prova, já aconteceu, de não resolver, não entregar em branco uma questão desse tipo aqui. Mas, tipo, por quê? Porque tem medo daquelas equações diferenciais, talvez não entendeu. Mas aqui, o pessoal, nós nem usamos nada. Tá? Eu coloquei aqui porque eu quis, mas só com essas duas partes de cima vocês já calculavam as condições iniciais. Tá? Já é uma grande coisa. Já não zera a questão. Tá? Ok. Daí agora o que aconteceu? A chave trocou de posição. Tá? A chave trocou de posição. Então nós viemos, a chave trocou para cá, ó, ela veio, vamos apagar isso aqui. Apagar tudo isso aqui. Ó. Meu circuitinho ficou assim, ó, né? Tá? Ele ficou bem mais simplificado agora. Tá?
Ok? Então, esse cara aqui, ó, eu vou colocar ele um pouco para o lado aqui, ó, assim, tá? E eu já vou copiar ele aqui, porque eu vou precisar dele de novo daqui a pouco, tá? Ou seja, beleza? Então, agora, esse circuito aqui, ó, a gente pode resolver ele exatamente para t igual a 0 mais. Tá? Não é numa faixa, é só naquele valor. Tá? E a gente sabe, vou aproximar um pouquinho mais, que a corrente aqui, ó, de 0 menos, né, ela é igual à corrente de 0 mais. Sempre, né? Porque a corrente no indutor não pode variar abruptamente. Isso aqui vale quanto? Vale 8 amperes, que é o que nós acabamos de encontrar ali. Tá? Então, isso aqui é em 0 mais. É a hora que a chave trocou de posição. Tá? Então, esses 8 amperes, pessoal, ó, eles vão circular nesse circuito aqui. Tá? Aqui vai ter 8 amperes. Se eu fizer uma malha aqui, ó, pessoal, tem 8 amperes circulando aqui dentro. 8 amperes. Esse 8 amperes está passando pela fonte, que não muda nada, e aqui está passando nesse resistor. Ó. 4 vezes 8 vai ter 32 volts aqui. Tá? Então, eu posso agora pegar e calcular qual que é o valor. Vou até apagar aquele dali, ó. Botar o positivo do outro lado aqui. O que eu posso calcular? Eu posso calcular o VL de 0 mais aqui. Tá? Então, é só fazer uma malha aqui dentro. Tá? Então, fazendo uma malha, eu vou sair desse ponto aqui, ó, vai ser menos 20. Vou subir, vai ficar mais 4 vezes meus 8 amperes. Tá? E vou chegar aqui em cima no mais, ó, mais VL de 0 mais, igual a 0. Tá? Então, daqui, pessoal, eu tiro a tensão do indutor em 0 mais. Tá? Então, 4 vezes 8 dá 16, 32, né? Menos 20, isso aqui dá 32, dá 12, né? 12 mais VL, tá certo, né? 32, 0 mais, igual a 0. Então, meu VL de 0 mais é menos 12. Tá? Então, quando trocar a chave, pessoal, o nosso indutor vai começar vai aparecer desse sopetão assim, ó, que antes estava em 0, né? Vai aparecer um sopetão menos 12 em cima dele. E daí, com isso, vai começar a mudar a corrente nele. Tá? Daí a pergunta novamente: o que vai acontecer com a corrente? Vai aumentar ou vai diminuir? O menos 12 sendo aplicado nele. Diminuir, né? Vai diminuir, tá? Porque estou aplicando tensão negativa, então ele vai pegar e vai se descarregar, tá? Beleza? Então, isso aqui é uma das coisas que é pedido aqui, ó. Qual que é o VL de 0 mais? Então, aqui é menos 12 volts, tá? O IL de 0 mais também é pedido aqui, que é 8 amperes, né? Porque a corrente não muda, tá? Beleza? E aqui, ó, já que não estamos nem resolvendo a equação, a gente pode pegar agora esse circuito aqui, ó, tá? E resolver ele, tá? Para t igual indo para o infinito. Tá? Então ele aplicou menos 12, ele começou a se carregar, ou descarregar nesse caso, e a tendência é que o indutor vai ir para 0 de novo. Tá? Então o que vai acontecer? Esse indutor aqui, ó, tá? Ele vai pegar e vai virar um curto de novo, depois de algum tempo. Depois de passar 5, 10 constantes de tempo ali, 5 para cima, ali, a sua constante de tempo, a sua tensão vai ir para 0. Tá? Então essa tensão de infinito aqui vai ser isso aqui, né, vai virar um curto-circuito. Tá? Então, esse cara aqui, ó, vou tirar daqui, o VL de infinito, pessoal, vai ser 0 volts. Tá? E aqui a gente pode calcular o IL de infinito. Né? Como o indutor ele virou um curto, tá? Ele virou um curto de novo, então vai ficar 20 dividido por 4 ohms. Tá? Então, vai ficar 20. Então, esse cara aqui vai ficar com 5 amperes. Tá? Então, olha que beleza. Ó. Ele estava em 8, eu apliquei de início menos 12, e daí essa tensão vai diminuindo. Vai ficar menos 12, menos 10, menos 5, até chegar em 0, até chegar nessa tensão aqui. E a corrente vai sair de 8 e vai 8, 7, 6, até chegar em 5. Tá?
Então aqui, ó, pessoal, se vocês já dá para ter uma ideia de como é que é o gráfico dessa equação. Vamos fazer o gráfico sem resolver a equação diferencial ainda. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, porque daí vai ter um espaço ali para mim pegar e resolver a equação diferencial ali agora. Tá? Ok. Aqui, ó, e essa aqui é a tensão é negativa, né? Tá? Então aqui, ó, pessoal, deixa eu ver. Pode ser ali. Então o que aconteceu? A nossa corrente inicial era 8, tá? Ela estava em 8 e daí até 0 e daí depois ela vai ter que diminuir para 5, tá? Então vamos fazer o gráfico aqui. Vou pegar uma cor vermelha aqui, ó. Então ela estava em 8, tá? 8 amperes. E daí ela vai vir aqui, seria 4 por aqui, mais ou menos seria o 5, né? Então, aqui seria para onde que essa corrente vai ser tangenciada aqui. Ela vai tangenciar esses 5 amperes. Então aqui vai me faltar a resolução dele. Então, vai fazer isso aqui. Tá? E vai tangenciar e vai ficar em 5. Tá? Eu que não consigo fazer reto, mas ela tangencia os 5 amperes aqui. Tá? Então esse aqui é o nosso IL dt. Tá? 5 amperes aqui, não 5 volts. Ok? E aqui, pessoal, ó, como é que era a tensão? A tensão no início ela era 0, né? Porque o indutor tinha virado um curto, para T menor que 0. Daí depois trocou a chave, ela aplicou menos 12 e no final ela foi para 0 de novo. Ó. Aqui. Então ela começou em 0, depois foi para menos 12 e depois foi para 0 de novo. Tá? Então aqui a tensão ela é assim, ó. Antes, vamos trocar, vamos botar um azul aqui. Então antes ela estava em 0 aqui, ó. Tá? Daí ela variou abruptamente para menos 12 e depois ela vai descer para 0 de novo. Tá? Ela vai tangenciar o 0 por baixo. Esse aqui é o nosso VL dt. Tá? Beleza? Então esses aí são os gráficos, ó. Antes eu estava com corrente constante, 8 amperes. Tá? Quando é que eu tenho corrente constante? Quando a derivada de 8 dá 0, né? Lembrando que VL dt é L de dt. Né? Então, se a derivada de uma constante é 0, tá? Então vai dar uma tensão 0. Daí depois, ó, a corrente está variando é porque a tensão está variando. Tá? Se a corrente está diminuindo, é porque a minha tensão é negativa. Tá? Então, se ela está sempre diminuindo, a tensão é sempre negativa. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Beleza? Olha que barbada. Né? Nem resolvemos a equação diferencial ainda. Tá? Vamos fazer isso agora rapidinho. Tá? Para a gente fazer um intervalinho. Tá? Aqui, ó. Ok. Então, o circuito que nós temos que resolver é esse circuito aqui, ó. Tá? Consigo fazer um. Tá? Então, esse circuito que nós vamos resolver agora é para T entre 0 mais e infinito. Tá? E essa condição inicial aqui, I de 0 mais, ela é 8 amperes. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma malha aqui dentro. Tá? Nós temos uma corrente IL nesse sentido aqui. Ó, tá? Então, é só somar as tensões. Bem tranquilo. Vamos ver. Vamos começar aqui. Ó. Tá? Então, eu vou sair desse ponto aqui, ó, menos 20. Tá? Vou subir ali, ó, vai ficar 4 vezes IL. E cheguei lá em cima mais VL. Tá? VL igual a 0. O que é o VL, pessoal? VL, vou colocar desse lado aqui, ó, L é igual a L vezes dIL dt. Tá? Sendo que o L nosso é 5. Então fica 5 vezes dIL dt. Ok? Então isso aqui, pessoal, eu vou jogar aqui dentro. Tá?
Então vai ficar como? Vai ficar esse 20 eu já posso passar para o outro lado. Vai ficar 4 vezes IL mais 5 DIL dt igual a 20 que foi para o outro lado. Tá? Eu tenho que eliminar este 5 daqui, né, pessoal? Tá? Então eu vou dividir isso aqui por 5. Então vai ficar... E deixar a derivada na frente, né? A gente geralmente deixa na frente. Fica DIL dt aqui. E aqui fica 4 dividido por 5 vezes IL. E aqui 20 dividido por 5 dá 4 vezes 5. Então vai dar um 4 aqui. Tá? Então essa aí é a minha equação. Eu vou passar esse cara aqui para o outro lado. Vai ficar DIL dt. E aqui vai ficar menos 4 quintos vezes IL mais 4. Tá? Então essa equação a gente tem que deixar naquele formatozinho padrão, né? Que eu vou pegar daqui, ó. Ctrl C, vou levar lá para cima e daí a gente continua lá em cima. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever essa equação assim, ó. DIL dt. Isso aqui tem que ficar... O que está na frente do IL vai vir para frente, vai ficar menos 4 quintos IL mais uma constante, que eu não sei quanto que é. Eu vou dizer que é A. Ok? Então, se eu pegar isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, e multiplicar para dentro, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar DIL dt, isso aqui vai ficar menos 4 quintos IL menos 4 quintos dA. Tá? Então, essa equação aqui, ó, pessoal, tem que ser igual àquela. Tá? Elas têm que ser iguais. Ok? Então, ó, o primeiro termo já é igual àquele. Tá? Agora, o segundo termo tem que ser igual àquele segundo termo. Então, vai ficar assim, ó, menos 4 quintos vezes A tem que ser igual a 4. Tá? Então, esse 4 eu corto e esse 5 menos, o menos vai para o outro lado e o 5 vai para o outro lado. Então, fica A igual a menos 5. Tá? Então, aqui dentro, pessoal, ó, eu tenho que colocar menos 5. Tá? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar DIL dt menos 4 quintos vezes IL menos 5. Tá? Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha. Tá? Daí agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse IL menos 5 dividindo, né? Fazer aquela manipulação lá que a gente sempre fazia. Então, aqui vai ficar DIL, IL menos 5. E desse lado vai ficar menos 4 quintos dt. Ok? Beleza? E daí aqui eu só tenho que integrar, né? Agora, vou integrar de 0 até o tempo que eu quero saber. E a corrente inicial é 8, né? Vou integrar de 8 até IL dt. Tá? Então, essa integral aqui vai dar ln de IL menos 5, tá? Vezes não, de 8 até IL dt. E aqui vai ficar menos 4 quintos dt de 0 até t. Ok? Aqui ficou apertado. Aqui vai ficar ln de IL dt menos 5 menos ln de 8 menos 5 igual a essa parte aqui. Eu já vou fazer direto que dá menos 4. Tem um espacinho aqui. Menos 4 quintos de t. Ok? Daí dá para fazer esse cálculo aqui, né? Isso aqui vai dar uma subtração, né? Vai ficar ln de IL dt menos 5 dividido por essa subtração, que dá 3, né? 8 menos 5, 3, igual a menos 4 quintos dt. Okay? Daí aqui a gente eleva na exponencial, né? Para cancelar o ln e sobra esse outro termo aí, tá? Que eu vou levar lá para cima de novo. Tá? Você... lá para cima de novo. Tá? Então, cancelou aqueles caras ali, ficou IL dt menos 5. Esse 3 vai passar multiplicando, né? Vai ficar 3 vezes a exponencial de menos 4 quintos dt.
Então, o nosso IL dt ele fica assim, né? 5 mais 3 vezes E na menos 4 quintos dt. Ok? Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha da corrente. Tá? Bem tranquilo. Daqui vocês podem fazer aquele teste, né? Agora, ver se aquilo que a gente encontrou está certo. Coloca aqui IL de 0 mais, por exemplo. Tá? Dá 5 mais 3 vezes E na 0. E na 0 é 1. Então, isso aqui dá 8 amperes. Então, de fato, é isso aqui que nós achamos aqui, ó, né? 8 amperes aqui, ó. É a corrente inicial. Tá? E a corrente final também. Nós podemos encontrar aqui, ó. IL de 0 menos. Tá? Então, isso aqui vai dar 5 mais 3 elevado na menos infinito, né? O I de infinito, que eu quero saber, né? Então, isso aqui vai dar 0. Sobra 5 amperes. Tá? Que é o que nós encontramos antes ali. Ó. É esse aqui, ó. 5 amperes. Tá? 5 amperes aqui. Então, tá bem certinho como a gente tiver. A gente já fez no gráfico aqui, né? A corrente inicial é 8, a final é 5. Tá? E é isso aí, pessoal. Daí depois calculem a tensão do indutor aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Só fazer L DIL dt e daí substituir os valores ali, né? Daí fazer. Tá? E daí substituir, depois de fazer isso, vocês vão calcular o VL de 0 mais, tá? E depois vocês vão fazer o VL de infinito, tá? Ok? Lembrando que, pessoal, aqui, ó, né, VL de 0 menos é diferente, né, de VL de 0 mais, né? Por quê? Porque tem uma descontinuidade no gráfico, tá? Então tem que cuidar quando tem descontinuidade, né, Alisson? Tá? Quando tem descontinuidade ali, tem que tomar cuidado. Tá? Então, aqui ó, a tensão antes vale 0, porque o indutor está em curto, daí trocou a chave, aplicou menos 12. Isso aqui é instantâneo. Tá? A tensão pode variar instantânea. A única coisa que não pode variar é a corrente. Tá? A corrente não pode variar. Tá? Beleza? Eu tava distraidão aqui, o cara fala, né, Alisson, eu, pô, tomei um susto aqui agora. É a letra B. Essa é a ideia. Sim, o cara só disse sim. É, sim. Foi. Ai, não tava prestando atenção, então, colega. Tem que prestar atenção, não. Tá, mas isso ali, pessoal, eu sei que é chato ficar acompanhando o cálculo ali, mas pelo menos fica um exercício resolvido para vocês depois, quando a hora que vocês fazem. É que assim, ó, a gente só presta atenção naquilo que a gente precisa, né? Da necessidade. Então, agora, quando vocês estão olhando, fica meio desconexo, tá? Mas depois, quando vocês começarem a fazer o exercício, vocês talvez vão ter que retomar aqui, né? Daí... Então, sabe que uma coisa que fica bom, assim, é, por exemplo, se nós tivéssemos visto ou tentado fazer o exercício antes da aula, né? Sim. Porque daí tu já tem um sofrimento antecipado, né? Sim. E aí quando tu vai pra aula, tu, pá, mas ali era mais fácil fazer por ali, assim. Eu já tive essas dores, né? E daí tu começa a gravar. É que agora é a única forma que dá para fazer isso, porque tá gravado, né? Então agora vocês vão fazer o exercício e daí vocês podem voltar e gravar. E assistir a gravação, né? Sim. Antes não tinha. Tipo, tu perdeu, tu piscou na aula, depois tu vai fazer o exercício, não tem mais aquela explicação, né? Então... Não, mas não sei, porque agora talvez... Eu falei de ver o conteúdo antes da aula, né? Que seria o ideal. Mas não, seria o ideal, só que eu sei, eu também fui aluno, o cara não faz isso. Não faz. No início tu até tenta fazer isso, mas depois começa a acumular muita coisa ali, tu tá sempre correndo atrás da máquina. Sim, não, isso é verdade. Mas que é o método melhor de aprendizado, é sim, ver o conteúdo antes da aula. Né? Sim, com certeza. Mas daí os professores tinham que disponibilizar os slides daí também. Não, os meus estão lá. Os meus sim. Dessa aula e da próxima estão ali. Tô falando no geral. Sim. Tá, fazer 10 minutinhos de intervalo aí, daí já voltamos. Às 10 minutinhos, voltamos às 9 e... professor, tem como cortar esse vídeo aí? Só esse aí, o penúltimo do semestre. Bota 2 vídeos lá. Pode ser, para não ficar muito grande? Pode ser, eu paro a gravação agora, então. Tá, então encerramos aqui, daí depois começamos com o paralelo. Tá, vou parar de gravar.